O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro vai começar. A pena máxima é de 43 anos de prisão, mas entre os juristas prevalece a ideia de que Bolsonaro deve ficar, no máximo, uns 7 anos preso em regime fechado. A Papuda lhe espera! Boa estadia lá, valeu! A Papuda? Não, na verdade não. O complexo penitenciário da Papuda, que foi planejado para ser o mais rigoroso do país, pode receber até 208 detentos, e Bolsonaro dificilmente será um deles. A condenação é muito provável, só que a pena na Papuda, essa seria uma derrota amarga, se bem que nem todo mundo está se importando com isso, né? Isso aí é um absurdo. Agora onde o papai vai ser preso, tanto faz, né? Eu não estou muito preocupado, não. Por ser ex-presidente, Bolsonaro tem direito a uma cela especial e individual, que até poderia ficar na Papuda. Mas muito mais provável é que ele vá para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Se bem que Bolsonaro ia preferir a chance de cumprir a pena numa instalação militar qualquer. Mandar o Bolsonaro, que foi expurgado das Forças Armadas, expurgado do Exército pela porta lateral, depois de ameaçar explodir uma adutora no Rio de Janeiro, depois de fazer o que fez com aquilo que ele chamava de minhas Forças Armadas, depois de desmoralizar, de enfiar a política dentro dos quartéis, você agora prendeu o Bolsonaro numa instalação militar, aí seria uma ofensa à lógica e também à instituição militar, não? Então isso deveria ser evitado. Mas uma sala na Polícia Federal já seria menos pior do que uma prisão domiciliar humanitária. Aí será meio desmoralizante, a meu juízo. O que esperar do julgamento de Jair Bolsonaro? Eu sou Arvro e eu tenho algumas informações que vão te ajudar a alinhar a expectativa com a realidade. O julgamento de Bolsonaro começa na terça-feira, dia 2 de setembro, às 9 da manhã. 72 horas antes do início, sempre aquelas providenciais 72 horas, os apoiadores estavam lá, fazendo carreata. Aí a carreata se dirigiu até o condomínio em que o Jair vive a sua prisão domiciliar. Diante do condomínio, eles fizeram seus discursos políticos e até rezaram um bem entoado Pai Nosso. O que até faz sentido, porque o bolsonarismo, nesse momento, está mesmo precisando de perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que o perdão pregado ali era meio seletivo. E enquanto o bolsonarismo se reunia na frente do condomínio de luxo, ele já ia preparando a próxima manifestação, na Praça dos Três Poderes, bem diante do prédio do Supremo. Um mau sinal, se você lembrar do que foi feito da sede do STF naquele fatídico 8 de janeiro. Não dá para permitir uma manifestação bem diante da sede da Suprema Corte num dia desses. É muito perigoso e a história recente do Brasil está aí para provar. Diante da importância desse julgamento e da tensão que ele gera, o Supremo Tribunal Federal vai ter reforço na segurança. Então, a Praça dos Três Poderes vai ficar fechada. O esquema, ele vai contar também com a Tropa de Choque da Polícia Militar, que é o BOP, Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, que é o COT, cães farejadores, policiais judiciais de Brasília e também de outros estados. Além disso, o Supremo vai ficar em contato direto com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Mesmo diante de todas essas precauções, o que pode acontecer do lado de fora do STF segue sendo um fator de imprevisibilidade e também de instabilidade. Nos últimos dias, agentes da Polícia Federal passaram a fazer varreduras nas casas dos ministros da Suprema Corte. E uma outra equipe com mais agentes foi deslocada para dentro do STF. Estão morando por lá. Cerca de 30 policiais foram requisitados de outros tribunais e se juntaram ao efetivo da Polícia Judicial do STF. Eles já estão em Brasília, dormem em beliches da sede do Supremo e devem permanecer pelos próximos, pelo menos 2 meses.
A preocupação principal é com os 5 membros da primeira turma. Relator, ministro Alexandre de Moraes, seguido da ministra Carmen Lúcia. Ao centro, o presidente da turma, Cristiano Zanin, depois Luiz Fux e Flávio Dino. São 5 integrantes da primeira turma que farão essa votação. Esses vão ser protagonistas de várias manchetes enquanto durar o julgamento. E junto com toda a atenção não tem jeito, vêm alguns riscos. Diferentemente do interrogatório, os réus não vão estar em uma mesa à parte. Eles devem sentar nas primeiras fileiras, essa parte aqui em vermelho da arte, destinadas ao público. Estarão lá acompanhados dos advogados, os réus que assim quiserem, né? Os que não quiserem podem também ter essa estratégia de não estar ali presencialmente. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, abaixo Augusto Heleno, ex-chefe do GSI. Também, claro, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Mauro Cid, seu então braço direito, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. De todos esses, está preso, mesmo numa cadeia, em prisão fechada, o Braga Neto e Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Só que, para estarem presentes na sala, os réus precisariam avisar a Suprema Corte antes. E o Bolsonaro, até o momento, não fez isso. Será que Bolsonaro vai para o seu próprio julgamento? Essa é uma grande questão, né? Será que Bolsonaro vai acompanhar? Bom, para ele acompanhar o julgamento, Bolsonaro deveria ter uma autorização, precisa ter uma autorização do ministro relator Alexandre de Moraes. Médicos e familiares e advogados vêm orientando o ex-presidente a não ir às sessões do Supremo Tribunal Federal. O principal argumento é uma saúde debilitada. Para alcançar a prisão domiciliar, que é o que ele já está hoje na prática, ele precisa mostrar que ele está frágil em termos de saúde, né? Que a questão de todas as cirurgias que ele passou por conta da facada que ele tomou lá na campanha eleitoral em Juiz de Fora, fragilizou muito a saúde dele. Então, quem está frágil de saúde não pode ficar passando, não pode ficar se expondo assim, dessa forma. Então, se ele vai, ele fragiliza o argumento jurídico dele, o argumento dele de saúde. E aí, a melhor alternativa jurídica seria não ir. Os réus agora estão na fila do patíbulo. Nada que possam fazer nesse momento vai mudar o final da cena. O julgamento de Bolsonaro deve começar com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Esse relatório vai relembrar todas as etapas do processo judicial da trama golpista. Aí, depois disso, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tem até 2 horas para apresentar a acusação. Depois dele, os advogados dos réus apresentam as respectivas defesas. Aí, na sequência, é que vem os votos dos ministros, começando pelo do relator, Alexandre de Moraes. No caso do Bolsonaro, todos os analistas dão como líquida e certa uma condenação nesse julgamento que começa em 2 de setembro. Se houver qualquer divergência entre os ministros, será sobre a chamada dosimetria da pena e não sobre a necessidade de punir. Ponto final em mais um textão, mas o vídeo continua com as participações dos nossos apoiadores. Eles mandam áudios lá num grupo, aí eu edito esses áudios e assim nasce o PS do nosso textão, que hoje está mais do que especial, assim, até me emocionei editando, porque embora eu não tenha relacionado, não tenha mencionado isso no grupo, o pessoal lembrou da pandemia e foi forte fazer essa edição, mesclando os momentos presentes com esse passado hediondo que a gente viveu. Bom, obrigado, gente, pela qualidade dos comentários. Bora ouvir o nosso PS. Hey, listen. Esse julgamento é histórico, né? Se a gente observar bem, nunca aconteceu isso no Brasil, de haver um julgamento, até pelas questões do golpe mesmo de Estado que foi feito no Brasil, de uma nova tentativa de golpe, né, que realmente aconteceu, a gente vê pelas provas que realmente aconteceu.
E isso vai ser libertador. Nós começaremos um processo de julgamento no dia 2 de pessoas que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Isso é incontroverso. As provas são abundantes. Vai ser um caso único aqui no Brasil de a gente combater pessoas que tentaram acabar com o nosso Estado, né? Porque o histórico do Brasil, infelizmente, não favorece ninguém. O caso é marcado pelo ineditismo dos crimes em discussão e pela velocidade imposta pelo relator Alexandre de Moraes. E a minha torcida é que a extrema-direita possa observar que o bolsonarismo ele não serve, né? Que as pessoas possam observar que o Bolsonaro não serve. A minha especialidade é matar, sou capitão de artilharia. É óbvio que da minha parte eu fico contente, né, de modo ver uma pessoa dessa sendo julgada, né, e tendo publicizado todo esse rolê. Mas eu me sinto como, sabe quando um adulto compra um PlayStation 5 para ser feliz? E aí ele pega o PlayStation 5, instala o PlayStation 5 e na verdade a felicidade ela não é aquela felicidade. Eu tô tendo a mesma sensação, né, com relação a isso, com relação ao início do processo de julgamento do excrementíssimo, né? Talvez eu ficasse mais efusivo se esse processo ele se desse para além da questão do golpe, ela flertasse, abraçasse, se enamorasse com aquelas 700 mil pessoas que morreram na Covid. Quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Tem outro trecho para a gente analisar quando o ex-presidente relata a situação de saúde dele, uma crise de soluço. Vamos ver. Estou com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. Algo em mim não me faz esquecer do quanto foi pesado alguns anos atrás. Ver essa pessoa no comando do executivo, tomando as atitudes que tomou e não respondendo por isso. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Acredito em Deus. Peço orações a vocês. Ele está sendo julgado por abolição do Estado Democrático de Direito porque é mais fácil. A gente já sabe lidar juridicamente com isso. O golpe de Estado no Brasil não é uma coisa nova. Genocídio no Brasil também não é uma coisa nova, só que isso nunca foi levado às cortes. Então a gente tem uma certa dificuldade de entender juridicamente o que aconteceu durante a pandemia. A atuação do Bolsonaro e do governo dele foi tão vil, tão asquerosa, que a gente ficou um pouco sem reação. Paulo, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Eu estou com Covid. Bolsonaro livrou de sair preso quando da omissão na compra de vacinas que levaram à morte de milhares de pessoas na época da pandemia, porque esse mesmo STF que agora vai julgá-lo por atos golpistas arquivou a denúncia naquela ocasião. A justificativa para o arquivamento foi a de que o quadro sanitário estaria já estabilizado. Mas tudo bem, o mundo dá voltas e agora ele há de ser processado, condenado e preso por um outro ato, muito parecido
com a analogia histórica do caso do Al Capone, famoso mafioso de Chicago, que foi preso não pelos assassinatos que comandou e praticou, mas por conta de sonegação fiscal. Vocês conhecem a história. O senhor Jair Bolsonaro deveria estar sendo julgado e condenado pelo genocídio durante a pandemia. Mas, mesmo que pelo golpe, o importante é que ele merece de fato estar preso. Vamos que vamos, na torcida pela prisão. Eu tô com um pressentimento meio esquisito, meio inédito, assim, de quem tá prestes a testemunhar um grande show de instituições funcionando a pleno vapor. E agora em setembro vai entrar o grosso. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Eu valorizo muito, muito mesmo a sua presença, até isso que eu chamo de finalzinho do vídeo, porque o YouTube chama isso de retenção de audiência, tem toda uma métrica, etc e tal, né? Mas para mim, eu que não sou robô, não sou algoritmo, sabe? Para mim isso é vínculo, para mim isso é proximidade, para mim isso é amizade. Tem gente que vai chamar isso que a gente tem de uma relação parasocial. Beleza, podem dar o nome que quiser. Para mim é especial, é precioso, é o que me move. Eu gosto muito de vocês. Muito obrigado. Valeu!